Polói, bem-vindos. A fonte de hoje é uma série de trechos do livro O Poder do Hábito. E a gente parte de uma missão bem clara: entender como os hábitos funcionam. Exato. Mas para começar tem um caso que, assim de cara, parece não fazer sentido nenhum. É a história do Eugene Polly, né? Isso. Um homem que, por causa de uma doença, perdeu completamente a memória recente. Ele não conseguia desenhar um mapa da própria casa. Se você perguntasse onde era a cozinha, ele não saberia responder. Impressionante. E ainda assim, todos os dias ele saía para uma caminhada pelo bairro e sempre, sem exceção, encontrava o caminho de volta para casa, sozinho. A pergunta é como, né? Como isso é possível? E essa pergunta que intrigou os cientistas tem a resposta numa parte bem primitiva do nosso cérebro, Onde? nos gânglios basais. Pensa neles como se fossem um HD, onde os nossos padrões automáticos são gravados, sabe? A doença do Eugene destruiu o hipocampo, que é a área da memória explícita. Certo. Mas os gânglios basais dele estavam intactos. E foi estudando ele que os pesquisadores mapearam a arquitetura de qualquer hábito. É o que a fonte chama de loop do hábito. O loop do hábito. Uma estrutura de 3 passos. Primeiro, tem a deixa. É um gatilho, qualquer coisa que manda o cérebro entrar no piloto automático. Ok. Depois vem a rotina, que é a ação em si. E, por fim, a recompensa. O prêmio que diz para o cérebro: opa, essa sequência valeu a pena, vamos guardar para usar depois. Ah, então é tipo tirar o carro da garagem de ré. Exato! Eu lembro da primeira vez que eu fiz isso. Nossa, parecia uma operação de guerra. Tinha que pensar em cada movimento. Espelho, volante, freio. Muita concentração. Hoje eu faço isso enquanto decido o que eu vou almoçar. O cérebro simplesmente pegou essa tarefa complexa e empacotou num comando só, para economizar energia. É exatamente isso. O nome desse processo é chunking, ou agrupamento. Seu cérebro adora ser eficiente. No caso do Eugene, uma árvore específica na esquina ou, sei lá, uma caixa de correio amarela. Serviam como a deixa. Perfeito. A rotina era virar à direita ou seguir reto. E a recompensa? Aquela sensação sutil e familiar de entrar pela porta da frente da casa. Entendi. Ele não se lembrava do caminho. Não, mas o cérebro dele, na parte mais fundamental, sabia o caminho. O hábito guiava ele para casa. Faz sentido. O cérebro dele estava no piloto automático. Mas, se o cérebro é tão bom em criar esses atalhos sozinho, como a gente pode assumir o controle? Construir um hábito de propósito? Pois é. E a resposta, curiosamente, está na história de um creme dental. Um creme dental. Sim. No início do século XX, a higiene dental nos Estados Unidos era um desastre. Menos de 10% da população escovava os dentes. Nossa. Era um problema de saúde pública. Aí, um gênio da publicidade chamado Claude Hopkins foi contratado para popularizar um produto novo, a Pepsodent. E o que ele fez foi aplicar, talvez por intuição mesmo, as regras do loop do hábito. Ele precisava de uma deixa e uma recompensa. Exatamente. E ele criou a deixa. Como assim? Criou. Nos anúncios, ele falava de uma película que se formava nos dentes. E a chamada para a ação era simples. Passe a língua sobre seus dentes. Você vai sentir uma película. Genial. Genial porque todo mundo tem essa película, a deixa era universal e fácil de identificar. E a recompensa? A promessa de um sorriso bonito, dentes brancos. Deixa simples, recompensa desejável. E o resultado? Em 10 anos, Pepsodent era um dos produtos mais famosos do mundo e mais da metade da população americana tinha o hábito de escovar os dentes. Espera aí. Parece simples demais. Só uma deixa e uma recompensa. Foi só isso que transformou um país? Porque se fosse tão fácil assim, toda empresa teria um produto de sucesso. E essa sua desconfiança é perfeita, porque a fórmula de Hopkins estava de fato incompleta. Ah, E isso ficou claro décadas depois com um dos maiores fiascos da história da Procter & Gamble, o Febreze. o Febreze. Eles desenvolveram um produto que era quase um milagre, sabe? Uma química que fazia as moléculas de mau cheiro desaparecerem. E ninguém comprava. Ué, por quê?
A deixa parece óbvia, um cheiro ruim. Pois é. Imagina o desespero dos pesquisadores. Bilhões em pesquisa e o produto encalhado na prateleira. E aí? Eles foram até a casa dos consumidores e descobriram o problema. A dona de casa, com 9 gatos, não sentia cheiro de gato nenhum. Claro, o cérebro se acostuma. Exato. O mau cheiro, a deixa, que parecia tão óbvia, na prática não funcionava. O produto estava fadado ao fracasso até que eles viram uma dona de casa que, mesmo sem ter cheiro ruim, borrifava o Febreze no quarto depois de arrumar a cama. Para ela, era um gesto de finalização. Ah, tá. E aí veio a grande sacada, o ingrediente secreto do loop, o anseio. O anseio. O cérebro não só registra a recompensa, ele começa a antecipar ela. Ele cria um desejo neurológico por ela. A P&G mudou toda a estratégia. O que eles fizeram? Febreze deixou de ser um remédio para o mau cheiro e virou o prêmio de uma tarefa bem feita. A nova deixa era terminar de limpar um cômodo. A rotina, borrifar o produto. E a recompensa? Aquele cheiro fresco e a sensação de missão cumprida. Isso. O cérebro começou a ansiar por aquele cheiro como o sinal de que a casa estava limpa. É esse anseio que liga a deixa à recompensa e coloca o loop para girar. Então a P&G descobriu que a gente não quer um remédio para um problema que não sabemos que temos. A gente quer um prêmio por algo que acabamos de fazer. É uma virada de chave completa. Certo. Então o anseio é o motor para criar um hábito. Mas e para quebrar um hábito ruim? Mudar algo que já está enraizado, como fumar ou roer unhas. Isso parece bem mais difícil. Mas existe uma abordagem que a fonte chama de a regra de ouro da mudança de hábito. E qual seria essa regra? O exemplo mais poderoso é o do Alcoólicos Anônimos, o AA. A regra diz o seguinte: você não elimina um hábito, você o substitui. E para fazer isso, você mantém a mesma deixa e a mesma recompensa, mas você troca a rotina. Como assim? Mantém a deixa e a recompensa. Pensa numa pessoa que bebe. A deixa pode ser o estresse no fim do dia. Certo. A recompensa que ela busca é o quê? Alívio, relaxamento, socialização. O AA não tenta eliminar o estresse. Em vez disso, ele oferece uma nova rotina para aquela mesma deixa. Que seria? Em vez de ir para o bar, a pessoa vai a uma reunião ou liga para o padrinho dela. A recompensa final é a mesma: alívio, companheirismo, um jeito de lidar com a ansiedade. Mas o caminho para chegar lá é outro. Um que não envolve álcool. Entendi. A estrutura do loop é a mesma, só a ação central é que muda. Exatamente. Peraí, se a regra de ouro é só trocar a rotina, parece simples demais de novo. Quer dizer que qualquer um no AA que vai à reunião está curado? Na prática, a gente sabe que a recaída é muito comum. O que está faltando nessa equação? Exato. A regra por si só não é a prova de falhas. E a peça que falta é revelada na história de Tony Dungy, um treinador de futebol americano. Certo. Ele assumiu um time terrível, os Tampa Bay Buccaneers, e a filosofia dele era simples: simplificar. Ele ensinou aos jogadores poucas jogadas e os fez repetir, 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 até virar automático. Ele estava aplicando a regra de ouro. Na essência, sim. Trocando as velhas rotinas ruins por novas e eficientes. O time melhorou muito, mas em momentos de alta pressão, nos jogos decisivos, eles desmoronavam. Voltavam aos velhos hábitos. Então o estresse quebrava um novo hábito. Precisamente. E o que faltava, tanto para alguns membros do AA quanto para o time de Dungy, era a crença. Crença. A mudança de hábito só se consolida, só fica resistente ao estresse quando os indivíduos acreditam de verdade que podem mudar. No AA, essa crença muitas vezes vem da espiritualidade e, mais importante, da comunidade. De ver outras pessoas conseguindo. Sim, ver outras pessoas que passaram pela mesma luta e que estão conseguindo torna a sua própria mudança mais real. Possível. Para o time do Dungy, a crença só se solidificou depois que o grupo se uniu em torno de uma tragédia pessoal do treinador. A comunidade forja a fé e a fé torna a nova rotina inquebrável.
O que me chama a atenção é que essa crença, especialmente em grupo, parece ser um catalisador muito poderoso. Isso me faz pensar, será que existe um hábito mestre? Um hábito mestre. Um que, se a gente conseguir mudar, acaba arrastando todo o resto junto como uma avalanche. Existe sim. E a fonte chama isso de hábito angular. Hábito angular. É um conceito fascinante. É aquele hábito que, quando muda, desencadeia uma reação em cadeia que transforma outros padrões. O exemplo clássico é o de Paul Anil, quando virou CEO da Alcoa, uma gigante do alumínio. Ok. Na primeira reunião com investidores, todo mundo esperava que ele falasse de lucros, cortes. Em vez disso, ele disse que sua prioridade número 1 seria a segurança no trabalho. A meta dele era 0 acidentes. Nossa, imagina a reação dos investidores. Devem ter achado que ele era louco. Pois é. Saíram da reunião e ligaram para os clientes dizendo: vendam as ações, o novo CEO é um hippie e vai afundar a empresa. Caramba! O que ninguém entendeu foi a genialidade por trás daquilo. Segurança era o hábito angular perfeito. Para que o índice de acidentes chegasse a 0, a comunicação na empresa precisava ser revolucionada. Qualquer operário no chão de fábrica tinha que ter o poder de parar a linha de produção se visse algo perigoso. E o CEO tinha que ser notificado em 24 horas. Para evitar acidentes, os processos tinham que ser perfeitos, o que, claro, aumentou a qualidade do alumínio. E essa nova rotina de comunicação gerou o que a fonte chama de pequenas vitórias, certo? Exatamente. Cada vez que uma unidade melhorava seu índice de segurança, isso criava um impulso, uma prova de que a mudança era possível. Gerentes que abraçavam o sistema eram promovidos. Uma cultura de excelência começou a se espalhar. E o resultado final? Quando o Anil se aposentou, a Alcoa era uma das empresas mais seguras do mundo e seu valor de mercado tinha se multiplicado por 5. Uau! Ele não focou no lucro, focou na segurança. E o lucro veio como consequência. Ele mudou um único hábito angular e redesenhou a cultura inteira da empresa. Impressionante. Se um hábito pode mudar uma empresa gigante como a Alcoa, até onde isso vai? Será que essa mesma lógica se aplica a, sei lá, uma sociedade inteira? A estrutura se aplica sim. Um movimento social pode ser visto como a soma de milhares de hábitos individuais se alinhando. O exemplo da fonte é o boicote aos ônibus de Montgomery em 1955. Que começou com a Rosa Parks. Exato. E o que transformou esse ato individual em um movimento que mudou a história foi uma sequência de 3 tipos de hábitos sociais. Certo. Como isso funcionou? Primeiro, o movimento começou através dos hábitos de amizade, ou o que a gente chama de laços fortes. O boicote explodiu não porque uma estranha foi presa, mas porque Rosa Parks foi presa. Ela era conhecida na comunidade. Muito. Era uma figura extremamente respeitada, ativa em dezenas de grupos, da igreja a clubes de jovens. Seus amigos e conhecidos próximos agiram imediatamente por lealdade. Uma cidade inteira por mais de um ano. Não mesmo. E aí entra a segunda etapa. O crescimento se deu através dos laços fracos e da pressão social. O boicote se espalhou por igrejas, clubes, associações. A comunidade abraçou a causa. E nesses grupos, participar se tornou uma norma social. A pressão para aderir era imensa. Não participar significava ir contra seus vizinhos, seus colegas de igreja. Era uma forma de mostrar de que lado você estava. Entendi. A amizade começa o fogo e a comunidade o espalha. Mas o que o manteve aceso por tanto tempo? Essa é a terceira e mais crucial parte. A criação de novos hábitos que forjaram uma nova identidade. E foi aí que o Martin Luther King Jr. entrou? Exatamente. Ele deu aos manifestantes um novo conjunto de rotinas, a filosofia da não violência. Ele os treinou a como reagir a insultos, agressões, sem revidar. Isso deve ter sido incrivelmente difícil. Mas transformou os participantes de seguidores passivos em líderes autônomos. Deu a eles um senso de orgulho, de controle. Eles não estavam só boicotando ônibus. Eles estavam se tornando soldados de uma causa justa. Essa nova identidade sustentou o movimento e o tornou imparável. É incrível. Saímos do cérebro de um indivíduo, passamos pela publicidade por uma empresa inteira e chegamos na mecânica de um movimento pelos direitos civis. E por baixo de tudo... Tá sempre esse mesmo loop, deixa a rotina a recompensa. Mas
Isso tudo abre uma porta para uma questão filosófica bem complicada. Uma questão que vai no cerne da ideia de livre-arbítrio. Exato. Se os hábitos são automáticos e podem operar sem nossa participação consciente, até que ponto somos responsáveis por eles? A explorar isso, a fonte nos apresenta 2 casos judiciais bem contrastantes. De um lado, Angie Beckman, uma dona de casa que desenvolveu um vício tão avassalador em jogos de azar que perdeu uma herança de $1 milhão. E acabou sendo processada pelo cassino por dívidas. Isso. E do outro lado, Brian Thomas, um homem que, durante um episódio de terror noturno, um distúrbio do sono, estrangulou e matou a própria esposa, acreditando que estava lutando contra o invasor. Meu Deus! Em ambos os casos, a defesa argumentou que eles agiram de forma automática, dominados por padrões cerebrais fora de seu controle. E qual foi a decisão dos tribunais? Os resultados foram opostos. Brian Thomas foi absolvido. O tribunal entendeu que ele não estava consciente, não era responsável. Já Angie Beckman foi considerada responsável pelas dívidas. Por quê? Qual a diferença? O argumento foi que, apesar do vício ser compulsivo, em algum momento ela tomou consciência de seu hábito destrutivo. Ela sabia que tinha um problema, chegou a se colocar numa lista de autoexclusão do cassino. E a reflexão final que a fonte deixa no ar é a seguinte: a distinção parece ser a consciência. Talvez a gente não seja responsável por todos os hábitos que se formam no nosso cérebro. Mas no momento em que nos tornamos cientes de um hábito, especialmente um que é destrutivo, nasce a responsabilidade de lutar para mudá-lo. O verdadeiro poder não está no hábito em si, está na nossa capacidade de reconhecê-lo. Quer dizer que o primeiro passo para a mudança, e talvez para a própria liberdade, é simplesmente a consciência. É algo para se pensar.